Participação, pessoal, reta final do nosso CE1 e no próximo bloco, Ceará envia 70 policiais para Brasília, viu? Medida para ajudar a segurança de Brasília depois da invasão dos terroristas. A gente vai repercutir esse assunto, os detalhes já já. Agora meio-dia, mais 42 minutinhos, seja muito bem-vindo de volta, principalmente você que está chegando aqui no nosso CE1, seja muito bem-vindo mesmo, que bom ter a sua companhia. Atenção, você que não votou nas últimas eleições, viu? Hoje é o último dia para justificar a ausência. Marcela de Lima de volta com os detalhes. Oi, Marcela. Oi, Thaís, é isso. Quem não votou no segundo turno das eleições de 2022 tem até hoje para justificar essa ausência e ficar com a situação regular com a Justiça Eleitoral. E como você justificar? Você tem algumas opções. Uma delas é acessando o aplicativo É-Título. A outra opção é utilizando o site do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará ou você ir presencialmente a um cartório eleitoral. Vale lembrar que os cartórios estão recebendo os eleitores até às 2 horas da tarde, ou seja, está pertinho desse horário acabar. Então você tem essas outras duas opções, né? O aplicativo e também o site, que você consegue fazer essa justificativa até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. É preciso anexar alguns documentos, principalmente documentos que você consiga comprovar que você realmente precisou se ausentar aí no dia de votar, né, no segundo turno das eleições de 2022. Por exemplo, se você fez uma viagem, você pode anexar a sua passagem, você pode anexar uma fotografia ou escanear o seu passaporte, que tem lá o carimbo. Se você estava internado no hospital, você pode anexar lá um laudo médico, um atestado médico, enfim. O importante é que você comprove que não podia estar presente lá votando no dia então do segundo turno. Depois dessa etapa, o que acontece? Um juiz eleitoral vai avaliar o seu material para saber se de fato está ok, se tem como aceitar aqueles documentos que foram anexados, os documentos que foram entregues. Se sim, aí você fica com a sua situação regular com a Justiça Eleitoral, se não é preciso pagar uma multa. Então, muita atenção porque o prazo acaba hoje. Thaís, com você. Muito obrigada, Marcela. E falando em eleições, política também, 70 policiais militares do Ceará embarcaram de madrugada para reforçar a segurança em Brasília depois da invasão de terroristas ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. As cenas, gente, de ontem rodaram o mundo todo e são assustadoras mesmo. O grupo de terroristas invadiu o Congresso, as vidraças foram quebradas, o plenário também foi destruído. Depois, eles também invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram os vidros da fachada, ativaram inclusive o sistema contra incêndio e destruíram o que puderam. No Palácio do Planalto também houve mais destruição. A situação só foi controlada por volta das 7 horas da noite, 4 horas depois do início dos atos. Até agora, mais de 300 pessoas já foram presas, é o assunto do dia, e o William Santos prometeu já estar aqui com a gente no estúdio para comentar, trazer a repercussão, os desdobramentos desses ataques aqui no nosso país, em Brasília. William. Thaís, muitos desdobramentos e é o que a gente espera, né? Não é um momento para omissão de qualquer agente público, dada a gravidade do que está acontecendo. Aqui no Ceará, o governador Eumano de Freitas, ele vai a Brasília, como a gente trouxe mais cedo, para uma reunião hoje com o presidente Lula, para dialogar sobre as medidas que vão ser tomadas após esses ataques. Inclusive, ele e várias autoridades cearenses criticaram, Thaís, os atos terroristas. Eumano disse que os estados estão unidos na defesa da democracia e no respeito às instituições. Além dele, o ex-ministro da Educação e ex-governador do estado, Camilo Santana, repudiou as invasões e defendeu uma resposta dura e imediata, palavras de Camilo. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, disse que acompanhou com preocupação esses atos criminosos que aconteceram em Brasília. Thaís, muitas outras repercussões. Muitas outras mesmo, né? A gente vai mostrando mais para vocês. Evandro Leitão, por exemplo, da Assembleia Legislativa, presidente da Assembleia, disse que são lamentáveis e inadmissíveis as imagens de terroristas em Brasília e pede a punição dos invasores. A desembargadora Maria Nailde Nogueira
presidente do Tribunal de Justiça do Ceará disse que o tribunal repudia com veemência os atos de violência e de intolerância política. Já a Secretaria da Segurança Pública informou que mantém as forças de segurança e equipes de inteligência do Estado atentas para atuar no combate a qualquer tipo de manifestação ou crime que vá contra a ordem social no Ceará. A gente vem acompanhando tudo isso, né? Inclusive tem reunião hoje, né, marcada com o presidente Lula, juntamente com outros governadores, inclusive com o Eumano de Freitas, é isso? Exatamente. Ontem houve uma reunião emergencial, né, uma reunião remota no Fórum de Governadores. Eles se reuniram diante de tudo que estava acontecendo. Muitos governadores de prontidão foram repudiar o que estava acontecendo, inclusive governadores aliados, próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, ele que repudiou também todos esses atos criminosos que a gente viu ontem em Brasília. Então, muita repercussão também, Thaís, entre apoiadores do ex-presidente. Olha só, enquanto muita gente repudiou, um político cearense chegou a convocar pessoas para o ato. O deputado federal eleito, André Fernandes, ele postou nas redes sociais na sexta-feira que no fim de semana haveria o primeiro ato contra o governo Lula na Praça dos Três Poderes e que estaria lá. Esse post foi apagado depois da repercussão negativa. Ontem, durante os ataques, ele postou a imagem da porta do gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que foi arrancada com a seguinte legenda, olha só, quem rir vai preso. Essa postagem aí que você está vendo também foi apagada. A assessoria de imprensa do deputado informou que ele acreditava ser um ato legítimo. Por isso, informou que estava lá em Brasília, mas que por motivos pessoais desistiu da viagem e só soube da baderna pela imprensa. André Fernandes disse não apoiar atos terroristas e repudiou os ataques que aconteceram ontem. Além dele, a gente espera que outros políticos, outros agentes públicos se manifestem e venham prestar esclarecimentos para o público, para o eleitor, né, Thaís? Contra esse atentado, né, à nossa democracia, ataques terroristas, golpistas e assim que a gente vem falando, apoiadores do ex-presidente que simplesmente destruíram, né, os prédios dos três poderes. A gente acompanhou essas cenas lamentáveis, né, durante toda a programação de ontem da Globo. E a Justiça, gente, determinou a desocupação e dissolução total em até 24 horas de acampamentos bolsonaristas montados ali perto de áreas militares de todo o país. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que determina ainda que todos os participantes sejam presos em flagrante. Aqui em Fortaleza, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão acampados em frente à 10ª Região Militar, no centro, e você inclusive acompanha imagens ao vivo aqui no nosso CE1. Nós temos uma equipe lá no local acompanhando esses apoiadores que aos poucos vão desmontando as suas estruturas e partindo. A 10ª Região Militar disse que já está em diálogo com as lideranças e o movimento já está sendo desmontado, como você acompanha junto com a gente, né? A movimentação é tranquila, não há nenhum problema em relação a algum confronto entre policiais e os apoiadores. A gente vai abrindo a imagem para vocês, eles costumam ficar aí no entorno, eles ficavam no entorno ali da 10ª Região Militar, mas neste momento a gente acompanha uma dispersão, né, desses apoiadores de uma forma muito, muito pacífica. Segundo a Justiça, os participantes podem ser presos por atos terroristas, inclusive preparatórios e por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. De acordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal, as operações para o fim dos acampamentos devem ser realizadas pelas polícias militares dos estados e Polícia Federal, se necessário. É isso, William, te agradeço. Vamos encerrando aqui o nosso CE1, agradecendo pela sua companhia, trazendo toda essa repercussão e os desdobramentos. Eu que agradeço, Thaís. A cobertura completa você pode seguir lá no g1.com.br/CE e também no CE2 mais tarde. Com certeza. Ficaremos de olho, né, a todas as movimentações. Obrigada mais uma vez e volte sempre. É sempre bom ter você com a gente. Obrigado, Thaís. Até mais. O CE1 tem agora uma pergunta, tá? Você já preparou o seu projeto fitness de 2023? Estou te perguntando isso. Seja para emagrecer, ganhar músculos ou se livrar das dores no corpo, muita gente aproveita o começo do ano e entrou na academia. A Brenda Albuquerque foi a uma delas e mostra agora pra gente.
Ano novo, vida nova e com ela novos objetivos. Um dos que está no topo da lista de muita gente que traça, né, algumas metas para o ano novo que se inicia é justamente o cuidado com a saúde. É por isso que as academias nessa época do ano costumam ficar lotadas. Eu vou conversar aqui com o Marcos Cleano, que é profissional de educação física, e veio dar algumas dicas para você de casa que também colocou esse objetivo na sua lista de metas para esse ano, mas ainda não conseguiu começar. Marcos, nessa época do ano, o pessoal já vem mais para a academia, costuma ficar mais lotado mesmo? Sim, né? Janeiro é uma tendência as academias ficarem mais lotadas, né? Porque o pessoal começa a adquirir novos hábitos, as promessas de finais de ano, né? O pessoal promete algumas coisas, coloca algumas coisas como metas, né? Às vezes até retomar metas antigas. Agora, Marcos, se você pudesse dar uma dica para quem está começando para conseguir se manter ali no foco, qual seria? Pronto, o primeiro passo é você vir, né, para a academia, você não ficar com a promessa só no papel, né? Você vir para a academia e, como eu disse, você tem que se adaptar, você tem que fazer atividades, na verdade, que sejam atrativas para você, né? Porque assim, muitas pessoas pensam que a academia é só musculação, né? E a musculação, às vezes, por ser uma atividade que você faz sozinho, às vezes pode não ter tanta aderência para quem nunca praticou a atividade, né? Uma ótima alternativa seria você procurar outras atividades, já que você às vezes tem um certo medo ou já praticou musculação e deixou de fazer por algum motivo. A gente tem as outras aulas, tem os ritmos, tem o crossfit, tem o beach tênis, tem as aulas de spinning, ou seja, essas aulas em grupo, de uma certa forma, são um pouco mais atrativas do que a musculação, porque são aulas animadas, são aulas que você está com outras pessoas, são aulas que o professor está ali contigo direto, te motivando. Pode ser assim uma excelente alternativa para você conseguir, né, botar em prática aí essas promessas aí de 2023. Ok, obrigada, viu, Marcos, pelas dicas. Olha, a Marília estava me contando que no ano passado essa era uma das metas dela, e desde janeiro de 2022 ela tá firme e forte na academia, na musculação, não é isso, Marília? Eu já tenho um ano de musculação, né? Já faço um ano. E aí vem aquele final do ano, Natal, Réveillon, a gente se mistura, não vem, tem várias confraternizações e aí a gente se quebra, né, no meio. Mas aí a gente volta 2023 com uma ruma de promessa que tudo começa de novo e tudo segue de novo. Em fevereiro tem o quê? Tem carnaval, né? Então o projeto sempre está ativo, a gente sempre vem com aquela mente do projeto carnaval, projeto verão, e a gente está aqui. Então, obrigada, viu, Marília, pela sua participação. Então tá aí, se você é de casa ainda não conseguiu colocar em prática, olha só, fica de olho nas dicas que o Marcos acabou de dar, né? Chama um amigo para vir para a academia junto, escolhe aquela atividade que te dá mais prazer e olha, disciplina também, foco, né? Pensa que mais do que emagrecer ou ganhar músculo, você vai estar cuidando da sua saúde. É isso, né, pessoal? O carnaval tá aí, muita gente, quer curtir a folia com o corpo nos trinques, mas mais do que isso, a Brenda muito bem falou, é questão de saúde, né? É envelhecer sem problemas maiores, mas, tem que fazer musculação, atividade física com orientação profissional, não vai fazer de qualquer jeito não, tá? Com essas dicas, o CE1 vai ficando por aqui, agradecendo sempre pela sua companhia, pela sua audiência, que bom ter você com a gente todos os dias. Amanhã tem mais e é claro que eu conto com você também, tá? Tchau, tchau, pessoal!